Tem... Que porra é essa? Eu não sei se era um bicho, se era... Segundo algumas teorias, o mês de maio pode ser um mês mais longo e eu tô apostando nisso e coloquei muitos livros na minha TBR. Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu pretendo ler ao longo do mês de maio. Não só coloquei muitos livros, como coloquei livros grandes e livros de TBRs passadas que eu ainda não consegui ler. A maioria de TBR, tipo, do mês passado. Tem uns aqui que são, tipo, de meses bem passados, que eu não vou nem mostrar, tipo, se der pra ler, eu leio aí no mês de maio. Mas se não der também tá tudo certo. Na verdade não, mas a gente finge que sim. Já deixa seu like aí embaixo pra me dar uma força pra eu conseguir ler todos esses livros. E comenta aqui o que você pretende ler ao longo do mês de maio. Aproveita pra se inscrever também, ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Inclusive os vlogs lendo todos esses livros. Vou começar com a nossa leitura coletiva lá do Catarse. Eu tenho um clube no Catarse, onde a gente tem leituras conjuntas, discussões, tem sorteios, tem conteúdo extra pra ajudar a gente nessas leituras, porque a gente lê clássicos lá no clube. E aí eu vou deixar o link aí embaixo pra você conferir certinho e considerar se tornar um apoiador e participar das próximas leituras com a gente. Então a nossa leitura do mês de maio, na verdade, no comecinho do mês de maio, a gente vai estar terminando a nossa leitura de abril, que é Dom Casmurro. E aí, depois que a gente terminar Dom Casmurro, a gente vai partir para Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Eu tô lendo os clássicos do clube, nessas edições do Clube de Literatura Clássica, e eu coloquei muitos livros grandes no clube esse ano. Já peço desculpas pro pessoal que tá participando das leituras, mas é porque eu tô colocando assim mais ou menos na ordem que o clube enviou, então não é 100% minha culpa. Mas então vamos ler Victor Hugo no mês de maio. Ano passado eu finalizei Os Miseráveis depois de 4 anos tentando ler, e agora acho que eu tô pronta para mais um livro do autor, que não é tão grande quanto Os Miseráveis, mas é um calhamaço, já dá pra ser considerado um calhamaço. A trilogia que eu quero ler no mês de maio é uma trilogia de romance de época, o que eu acho que vai me ajudar a ler mais rápido, porque, primeiro, faz tempo que eu não leio romance de época, então eu tô assim, com muita vontade de ler romance de época, e porque normalmente eu sei que já são livros que eu leio mais rápido. Só que a trilogia que eu coloquei é uma trilogia que eu tô assim, um pouco receosa de ler, porque eu não sei se eu vou gostar, que é a trilogia dos Príncipes, aqui da Elizabeth Hoyt, que tá dentro desse box. O mês de maio é um mês que eu tento ler romances de época. Não tá saindo. Eu tento ler romances de época no mês de maio, porque tem toda uma história aí de que maio é o mês das noivas e não sei o que, e esse povo sempre se casa no final. Eu resolvi ter o mês de maio como um mês de ler romances de época, mas pelo Instagram e também tem o novembro de época, então esse ano também acho que eu vou tentar colocar alguns romances de época em novembro. Então nós temos o primeiro volume, que é O Príncipe Corvo. Essas capas são belíssimas, mas eu tô com muito medo de não gostar desses livros. O segundo volume é O Príncipe Leopardo, e o terceiro volume, que é O Príncipe Serpente, minha capa favorita. Sim, só porque é vermelha. Tomara que seja uma leitura rápida, pelo menos. O livro que tá na lista dos 12 livros que eu separei pra ler esse ano, do mês de maio, Que porra é essa? Eu não sei se era um bicho, se era... A Serpente de Essex é o livro que eu separei, então, da lista dos 12 livros pra ler no mês de maio. Ele tem adaptação já também, então assim que eu terminar de ler eu já quero assistir. E esse livro parece ser incrível, ele se passa no século 18 ou 17, 19. No século XIX, em Londres, e aí tem uma lenda aí de uma serpente gigante, não sei o que, parece bem interessante. O calhamaço do mês de maio, na verdade maio e junho, é Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura de Frankenstein. Aqui tem a história da Mary Wollstonecraft e da Mary Shelley. Essa Mary Wollstonecraft eu acho que é a mãe da Mary Shelley. Então a gente vai conhecer aqui a história das duas. Essa edição da Dark Side tá belíssima, porém a diagramação, assim,
pouquinho complicada, não sei se vai ser uma leitura muito arrastada, mas eu tô tentando ler mais obras que sejam, assim, mais biográficas, digamos assim, de pessoas que eu conheço e tenho curiosidade pra saber da vida delas, né? Então a Mary Shelley é uma delas. E aí eu tenho aqui outros 3 livrinhos também que podem aparecer aí ao longo do mês de maio nos vlogs. O primeiro deles é O Outono da Idade Média, que era o calhamaço do mês passado, que eu não consegui ler porque eu tava toda enrolada tentando finalizar Código Élfico e, né... eu terminei, e agora eu me sinto mais livre, assim, pra poder pegar outras leituras que acabaram ficando atrasadas, porque eu tava empacada em Código Élfico. Então, esse daqui é um livro que eu quero muito, 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 muito ler. Assim que eu começar, eu acho que eu não vou conseguir parar. Ele é um livro, assim, que fala sobre a Idade Média mesmo em si, não é nenhuma história, nenhum romance, aventura e tudo mais, mas eu tô muito curiosa pra ler esse livro, então acho que vai ser uma leitura bem rápida e viciante. Eu comecei a ler em uma maratona 24 horas que eu fiz aí há alguns tempos, esse livro de contos e novelas russas, e aí ao longo do mês de maio eu vou continuar pegando um conto, uma novela ao longo do mês. Não é um livro que eu pego pra ler assim de uma vez. Eu já li, acho que três contos, e aí tem bastante coisa ainda pela frente. E por fim, temos aqui o terceiro volume de Trono de Vidro que eu tô relendo, Herdeiro do Fogo, então vai aparecer aí ao longo do mês de maio, porque vai ser o livro que a gente vai ler. Na verdade, agora a gente tá lendo Lâmina da Assassina, e aí assim que a gente terminar a Lâmina da Assassina, a gente parte pra Herdeiro do Fogo, que é um dos meus favoritos, então eu também não vejo a hora de começar a ler esse livro. Na verdade, reler esse livro. E aí você pensa que acabou, pois não acabou. Como eu disse, no mês de maio é um mês que eu costumo colocar mais romances de época pra ler. E faz um tempo que eu não faço o desafio 7 em 7, porque eu tô assim, meio afogada em outras leituras e eu não consigo tirar uma semana pra fazer o desafio 7 em 7. Se você é novo por aqui e não conhece esse desafio ainda, é basicamente eu tentando ler um livro por dia durante uma semana, então 7 livros em 7 dias, que a gente carinhosamente abreviou para 7 em 7. Então eu separei uma série aqui, que na verdade só tem 5 volumes. E agora eu vou ter que acrescentar mais 2, mas eu não faço ideia dos outros 2 que eu posso acrescentar aqui. Mas, primeiramente, eu quero ler então essa série aqui da Lisa Kleypas, que é a série dos Hathaways, e eu vou tirar do box pra mostrar um por um. Da Lisa Kleypas eu já li alguns outros livros, então tá na hora de ler os outros que eu ainda não li. E são livros rápidos, principalmente por serem romances de época e por serem curtinhos assim, então eu tô bem animada pra ler essa série também. O primeiro volume é Desejo à Meia-Noite, o segundo volume é Sedução ao Amanhecer, o terceiro volume é Tentação ao Pôr do Sol, o quarto volume é Manhã de Núpcias e o quinto e último volume, Paixão ao Entardecer. Sério, eu não vejo a hora de ler essa série. Ainda tá com cheirinho de novo por ter ficado dentro do box e ele tá geladinho. Nossa, vontade de pegar pra ler agora. Pensando aqui nos outros 2 livros que eu posso acrescentar, eu acho que eu vou colocar uns romances de banca. Porque eu tenho uns romances de banca ali, tipo, que eu comprei pra testar. Tipo, testar, enfim. E eu vou ver se eu coloco um deles, 2, né, na verdade. Eles parecem ser bem rapidinhos de ler. E nunca li um romance de banca, então vai ser a oportunidade perfeita, talvez. Esses são os livros que eu pretendo ler no mês de maio, então pretendo tentar ler no mês de maio, mas como eu disse, segundo teorias aí, o mês de maio pode ser um mês maior, que parece ser maior, né? Então vamos tentar fazer o máximo de coisas possíveis aí nesse mês, e eu espero conseguir fazer muitas leituras. A gente se vê então no próximo vídeo, e tchau!